Glória a Deus. Eu peço desculpa aos irmãos pelo horário. Estávamos a serviço do ministério, mas graças a Deus, Deus mesmo, né? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos colocassem de pé. Sim, o trenzinho daqui. Glória a Deus, aleluia. Ajuda eu aí, João. Eu acho que esse aqui, né? O senhor. Não foi ele. É esse aqui. Isso. Glória a Deus, Toca aleluia. aí, filho, pai. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu vim agora no caminho. Sim, Deus, aleluia. E eu vim pensando em rir, sozinho. Glória. Porque assim, eu vou chegar lá às 8h30. Quando eu começo a falar 8 horas, não dá tempo. Eu começar a falar 8h30, não vai dar tempo. Aleluia. Mas eu quero ir. Glória a Eu quero estar naquele lugar. Deus. Graças a Deus. Eu quero estar ali. Glória a Deus, aleluia. Eu vim desejoso, irmãos, de poder fazer parte desse momento. Estar aqui não é só por conta da palavra, é o ambiente, sabia? Glória a Deus, É o aleluia. ambiente. O Glória a ambiente, Deus, Pai. ele nos atrai. Eu não sei se você acredita nisso, Aleluia. mas o ambiente nos atrai. E a gente é atraído por esse ambiente. Aleluia. Eu queria convidar você para pegar sua Bíblia mais uma vez. Eu sei que o pastor Ronaldo já tem dado aí uma palavra aos irmãos, mas eu gostaria de finalizar a nossa série de mensagens. Glória a Deus, aleluia. Não vamos conseguir abordar tudo, mas eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas. Eu queria que você abrisse aí carta de Paulo aos Romanos. O capítulo é o capítulo 14. Romanos capítulo 14. Toca aí, João. Aleluia. Isso. Deixa Deus te usar. Romanos capítulo 14, versículo 19. Romanos 14 e 19. Glória a Deus, aleluia. Fechou. Amém. Amém? Amém. O que está escrito aí? Sigamos, pois, as coisas que Calma aí. Vamos organizar. No 3, para ficar melhor. No 3, tá bom? 1, 2, 3. sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Glória a Deus. Pegou aí ou não? Aleluia. Sigamos, pois, As coisas que servem para a paz e edificação. que servem para. Paz, E o que mais? edificação dos Glória outros. a Deus. Guarda isso aí. que Glória vai a fazer Deus. toda a diferença. Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos dentro deste lugar. Obrigado por nos trazer em segurança. Graças te damos, Senhor, pela vida de todos aqueles que conseguiram romper essa noite. Foi, Senhor Deus, uma ruptura no cansaço, na fadiga, no conforto do lar, Senhor Deus, uma noite fria, não chuvosa, mas fria, mas mesmo assim somos gratos ao Senhor pelo frio, pela chuva, pelo sol, pelo calor. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar o privilégio de aproveitarmos o tempo, o clima, as estações, os dias. Graças te damos, Senhor. Fala conosco um pouquinho mais nessa noite, para a glória do teu santo nome, através do teu Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém. Tome seu assento. Glória a Deus, Glória ao aleluia. Senhor. Eu quero fazer uso de mais um texto bíblico. Desta vez, você pode ficar despreocupado que eu vou ler, mas eu queria que você anotasse na sua Bíblia, mesmo na mesma epístola paulina, na mesma carta paulina, Romanos capítulo 15, versículo 1.
Romanos capítulo 15, versículo 1. Anote aí na sua Bíblia, faça a sua anotação no seu celular. Se você tem o costume de fazer anotações, faça. Se você não tem o costume de fazer anotações, eu convido você a fazer anotações. Eu tenho o costume de fazer anotações na minha Bíblia. Quem um dia já pegou a minha Bíblia para ver que a minha Bíblia é toda cheia de anotação, de risco, de tudo. Então, toda hora eu estou tendo que pegar uma Bíblia nova. Mas essa aqui já tem um tempinho já. Queridos, diz assim o texto bíblico, feliz por ver o pastor Ângelo moraria ali conosco, Deus abençoe. Versículo 1 do capítulo 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo quem? Cristo Jesus. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler o mesmo texto, mas numa outra versão. Eu tenho compartilhado com os irmãos fazendo esse intercâmbio de traduções bíblicas, e é muito bom isso para que a gente tenha a compreensão do texto, o que o texto realmente está querendo dizer, e não aquilo que a gente quer extrair do texto. É aquilo que Deus tem para falar conosco através do texto bíblico. Ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus, querido, vai muito dentro desse sentido. Não é você ler e tirar aquilo que você quer, é você ler e extrair o que Deus quer falar com você através daquele texto. A versão que eu vou ler é a versão fácil de ler. Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os que são fracos, devemos ajudá-los nas suas fraquezas e não tentar somente agradar a nós mesmos. Que cada um de nós procure agradar os outros para o bem deles, a fim de ajudá-los a crescer na fé. Nem mesmo Cristo viveu para fazer o que lhe era agradável, mas assim como as Escrituras disseram, as ofensas daqueles que ofenderam o Senhor caíram sobre mim. Querido, esta é a sexta e última mensagem desta série de mensagens que tem por título É Tempo de Cuidarmos uns dos Outros. E em todas as mensagens Deus falou conosco de uma maneira singular, de uma maneira única, acerca da preocupação de uns para com os outros, usando alguns textos como o do jovem rico, a parábola do bom samaritano, o jantar na casa do fariseu, a carta de Paulo aos Filipenses, em cima dos temas que foram: a primeira mensagem, quais são as nossas prioridades; a segunda mensagem, conhecidos diante de Deus; a terceira mensagem, posso todas as coisas naquele que me fortalece; a quarta mensagem, chamados a fazer diferença; a quinta mensagem, vivendo um evangelho de atitude. E em cada uma dessas mensagens Deus falou conosco dentro de uma visão onde
devemos nos preocupar mais com os nossos irmãos, e esse preocupar com os nossos irmãos, ele precisa ser bíblico, não pode ser humano, precisa ser bíblico, porque o cuidado de uns com os outros, o cuidado, a preocupação de irmão para com o irmão é pelo bem, é zelo, não é somente para tentar, eu vou usar uma palavra que se usa muito por aí, é ficar curiando a vida dos outros, mas é saber da necessidade, porque Deus nos chamou para sermos um canal de bênção para a vida dos outros, sim ou não? E a gente só pode ser um canal de bênção para a vida dos outros se a gente compartilhar da vida com os outros, se a gente não for pedra de tropeço, se a gente não estiver ali somente para saber como é a vida por pura curiosidade, mas sim para sermos um canal por onde Deus possa derramar bênção, derramar amor, derramar misericórdia, para que pessoas também possam usufruir do amor de Deus e das bondades que Deus tem para ser derramadas sobre a vida de todo mundo. O reino de Deus está aberto para todos. Infelizmente, nem todos querem ter esse acesso. Nem todos entram pela porta que deveriam entrar. Jesus vai olhar e vai ensinar dizendo assim: olha, existe uma porta estreita e a outra, um caminho estreito e o outro. Então vocês precisam entender que o necessário para o ser humano é ele entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Por quê? Porque o caminho largo e a porta larga levam à perdição. Embora seja um caminho que aparentemente seja fácil, porque porta larga, caminho largo, você não vai ficar esbarrando em ninguém, não vai ficar esperando ninguém, você vai ter acesso livre, vai poder adentrar pelaquela porta com qualquer bagagem que você quiser, carregando o fardo que você quiser carregar. Já o caminho estreito, cada um tem que andar atrás do outro sem passar na frente. Por quê? Porque o caminho é estreito. Então, quando o caminho é estreito, você tem que respeitar o da frente. Se você está acostumado a dirigir, a pegar a estrada, quando você pega uma via onde a mão é única, não tem mão dupla, não tem duas faixas, três faixas, quando é mão única, ela só vai ou volta. Se você quiser ultrapassar alguém, você precisa esperar o tempo certo, porque senão você corre o risco de sofrer um grande acidente, perder a sua vida ou fazer com que outros percam a vida. Assim é quando a gente está nesse caminho estreito. Esse caminho estreito, ele precisa ter de nós paciência, respeito pelo próximo, porque se a gente sair atropelando pessoas, a gente vai até chegar lá, mas quando chegar lá, a porta vai estar fechada, e aí alguém vai bater na porta, e quem abrir a porta vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Como assim não conhece? Em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome fizemos maravilhas. Não conheço nenhum de vocês. Vocês fizeram tudo isso aí, não foi por mim, foi por vocês mesmos. Então a questão desse cuidado de uns com os outros, ela tem a ver com essa necessidade de respeito, amados. Temos que aprender com tudo isso, temos que promover o cuidado de uns com os outros, e tudo isso vai levar a uma mudança de comportamento. A palavra de Deus, ela tem como finalidade mudar a nossa vida. Não é só mudar a vida dos outros, é mudar a nossa vida. E quando a gente muda a nossa vida, nossas atitudes mudam também. Pensando nisso, querido, este texto de Romanos, capítulo 14, versículo 19, capítulo 15, dos versículos do 1 ao 6, vem para fecharmos
nesta série de mensagens, fazendo uma reflexão sobre o dever de termos paz uns com os outros, e tudo o que vivermos juntos possa servir de edificação de uns para com os outros. Glória a Deus, aleluia. Desde a primeira mensagem, tudo tem a ver com o próximo, tudo tem a ver com quem está ao meu lado, e não tem a ver com quem a gente tem só afinidade. É por isso que uma igreja saudável não é uma igreja cheia de grupos, não é uma igreja que tem um grupinho aqui, um grupinho ali, tem um grupinho das irmãs, tem o grupinho dos jovens, tem o grupinho dos adolescentes, tem o grupinho dos obreiros e os demais são excluídos. Não. Uma igreja saudável, do altar até lá à porta, ela anda em conjunto, ela se move junto, ela não anda separada, ela não faz aquilo que é de pensamento único, ela age segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, de maneira que se um sentir dor, todo mundo tem que sentir também. Eu vim agora da congregação do Campo Grande, e enquanto o pastor Luciano, que é o segundo dirigente da congregação lá, estava orando, eu fiquei sabendo que um amigo em comum partiu para as mansões celestiais, presbítero Isaías. O presbítero Isaías, ele cooperou muito daquele lado de lá, Campo Grande, Jabaquara, Praça dos Andradas, cooperou muito ali. Um carequinha, gente fina demais, companheiro ali. E na hora que ele estava orando, foi que eu fiquei sabendo que ele havia partido para a eternidade. Ele sofreu um acidente num serviço que ele estava fazendo num lugar e estava internado. Desde então não resistiu ao ferimento e partiu para a eternidade. Aquilo me entristeceu, me trouxe um pesar, porque nós precisamos chorar com os que choram. Você chora com os que choram, ou quando alguém conta para você alguma situação triste, você não tem sentimentos, você não esboça uma reação, você não tem essa empatia, esse sentimento de sentir a dor do outro, de parar um pouco e pelo menos respeitar ali aquele momento de dor, aquele momento de luto, aquele momento de choro. Ou você é daquelas pessoas que quando alguém vem se lamentar para você, você para de frescura, para com isso aí é coisa da sua cabeça. Não, às vezes não é coisa da cabeça das pessoas, às vezes é aquilo que está machucando o coração, aquilo que está trazendo uma dor na alma, e a gente precisa respeitar. Por quê? Porque nem todo mundo tem a força que você tem. Nem todo mundo lida com problemas como você lida. Talvez você lide muito bem com algumas situações, não tão bem com outras situações. Então não dá para a gente simplesmente desprezar pessoas que não sabem lidar com conflitos, que não sabem lidar com perdas. Tem pessoas que não conseguem lidar com perdas, aquilo desestrutura a vida dela. Se ela perder alguma coisa, aquilo gera uma dor, um prejuízo emocional muito grande. Tem pessoas que quando perdem entes familiares, perdem um ânimo de viver. Eu não sei se você conhece alguém que perdeu a mãe ou o pai, que perdeu um irmão, um filho, que perdeu alguém. Talvez você tenha perdido alguém. Se você não passou por isso, quando algumas pessoas passam pelo momento do luto, perdem o sentido da vida, perdem o sentido de viver. E eu, quando entro dentro dessa área, eu preciso me lembrar, e eu trago a minha memória, fazem um pouco mais ou um pouco menos de 4 meses que eu perdi meu pai. Meu pai era o meu ponto de equilíbrio. Quem teve o privilégio de conhecer o meu pai sabe muito bem o que eu estou dizendo. Meu pai era um tremendo homem de Deus, profundo conhecedor bíblico, um homem que chorava toda vez que tocava no nome cruz. Quando meu pai falava da cruz, ele lacrimejava os olhos de tanto amor que ele tinha por Cristo. E era constante meu pai olhar para nós e dizer assim: eu quero morar no céu,
que eu quero ir morar no céu. Era um desejo no coração dele. Tanto que quando Jesus veio recolhê-lo, ele estava sentado no sofá e simplesmente desligou, simplesmente apagou. Eu recebi aquela notícia, desabei no chão, glorificando a Deus, porque meu pai me deu um fundamento, me deu uma base, ministrou sobre a minha vida o desejo dele partir e estar com Cristo, porque ele considerava isso muito melhor. Ele falava sempre isso. Ele sempre teve o cuidado de preparar a família, de preparar a minha mãe, de dizer: olha, vai chegar uma hora, eu já estou com 80 anos, eu já estou com 70 e poucos, eu já estou com 83, vai chegar uma hora que Jesus vai me recolher, porque é o meu desejo. Aquele momento foi duro, mas não paralisou minha vida, não paralisou o meu ânimo. Ainda ontem, quinta-feira, eu lembrei dele e me deu saudade de ouvi-lo, porque o meu pai, ele falava, era muito doce quando ele falava, e me deu muita saudade de ouvir a voz do Senhor falando. Às vezes, quando nós debatíamos por questões bíblicas, e ele gesticulava de uma maneira que você conseguia compreender só dele gesticular. Que homem doce, amável. E eu senti saudade de ouvi-lo. Agora já outras pessoas, a minha esposa, vou falar dela para ela não estar aqui mesmo, não sei se ela está lá embaixo. Vamos aproveitar. A minha esposa, quando nós estávamos aqui, estávamos enfrentando o término da pandemia, e de uma hora para outra recebemos uma ligação em casa, minha cunhada desesperada, desequilibrada, ligando para minha esposa e falando: olha aqui, a mãe morreu, e ela acordou com aquela fala no ouvido. Eu estava solta dele, solta as nuvens, tudo para não. Eu pedi chuva, veio chuva, né? Aí os irmãos começaram a mandar mensagem: ei, pastor, está vendo? Está chovendo. Eu falei: glória a Deus. Vamos saber onde está a razão da igreja. Ela descobriu. Vamos mexer de novo, vai parar de chover, a gente mexe, depois água de novo, até tudo fluir. Eu estava na cozinha e ela entrou em desespero, saímos correndo. A cena foi traumática, porque ela viu, e ali os dias que se seguiram foram de dor, de lamento, de tristeza, de choro. Quantas vezes eu acordei na madrugada e vi minha esposa chorando. Quantas vezes eu olhei e vi que ela estava completamente deprimida, depressiva. Isso quase acabou com a saúde espiritual dela. Até um dia que Deus resolveu bradar e ela despertou e falou assim: filho, eu preciso me levantar, não dá para mim ficar no luto para sempre, o luto já foi. Algumas pessoas dizem para mim assim: é porque o Senhor não permitiu viver o luto. Eu vivo o luto todo dia, irmãos. Todo dia eu lembro do meu pai, só que o meu pai já se foi, e eu continuo vivo, e eu preciso continuar. Existem pessoas que se deixam levar pela dor da perda, e não é só perda de pessoas queridas, perdas materiais. Eu conheço pessoas que se perderam, o emprego acabou a vida para ele, porque idolatra, venere. Quando você coloca todas as suas expectativas naquilo e você perde aquilo, você perde o equilíbrio, perde o sentido. Então, nem todo mundo lida bem com perdas. Agora, nós, eu vou incluir você junto com esse pensamento, nós que nos consideramos fortes, nós que nos consideramos como pessoas que lidam bem com a perda, bem estruturadas na palavra, que sabem equilibrar as emoções, os
Se bem que de vez em quando eu perco um pouco o equilíbrio dentro da área sentimental, às vezes a gente perde um pouquinho do tempero, e quando a gente perde o tempero, a gente sai do equilíbrio. A gente fala um pouco com um tom mais forte, a gente impõe um pouco mais a voz, fala, não, tem que ser até que o Espírito Santo de Deus volte a ministrar dentro do nosso coração e venha abrandando e venha dizendo assim: calma, valente, calma, aquieta. Aí a gente vai acalmando, respirando. Isso acontece com você, eu sei, mas comigo acontece, e eu preciso ser sincero com você, porque senão eu não consigo passar para você uma verdade bíblica. Eu não posso me isentar daquilo que é comum de todo ser humano, porque senão fazemos uma ideia de que quem prega é super-homem, quem prega é uma mulher maravilha que sabe lidar com tudo, enfrenta bem tudo. Não, irmãos, nem todo mundo é igual. Nem todo mundo está acima da média, nem todo mundo é forte o suficiente. Outra, para desmistificar algumas coisas, enquanto a gente sabe lidar muito bem com uma coisa, outras coisas a gente não sabe lidar com elas. Então é preciso a gente entender que os que se consideram fortes precisam suportar aqueles que não são tão fortes assim. É por isso que quando alguém vier falando para você alguma lamúria, vier se lamentar para você, não faça descaso, ouça com empatia, se coloque no lugar daquela pessoa, que se você estivesse ali, qual seria a sua reação, e transmita uma palavra, porque você carrega uma palavra. Glória a Deus. Você carrega uma palavra, uma palavra de Deus. Pastor, mas eu nem leio Bíblia tanto assim, pastor, eu não tenho tanto, eu sou novo convertido, não interessa. Você é aquele que tem o mesmo que eu tenho, que é o Espírito Santo de Deus. Você ainda é morada do Espírito Santo de Deus, ele ainda reside em você, ele ainda habita em você. Então todas as vezes que você precisar, sempre haverá uma palavra em você. Sempre haverá uma palavra em você. Sempre. Seja para sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, para os seus filhos, seja para quem for, amigos que estejam ao seu lado, no trabalho, na escola, na rua, nas viagens, aonde for, sempre haverá uma palavra em você. Então não se esconda. Não se esconda, porque às vezes a gente vê algumas pessoas se lamentando e a gente se esconde. Para quê? Para talvez não liberar uma palavra, porque a gente tem medo. Não tenha medo de liberar uma palavra, quando essa palavra não vem de você. Aleluia. Não tenha medo de liberar a palavra, porque ela não é produzida dentro das suas emoções, não é produzida dentro de você. Aonde é produzida essa palavra? Ela é produzida no trono de Deus e desce através do Espírito Santo que há dentro de você. Então libere a palavra para quem precisa. Aleluia. E assim a gente serve para edificar uns aos outros, para ajudar uns aos outros. Nem todo mundo tem a mesma visão que eu tenho, nem todo mundo concorda com o que eu concordo, nem todo mundo aceita as minhas opiniões. Eu também não sou obrigado a aceitar a opinião de todo mundo, mas uma coisa a gente precisa entender, queridos, que o respeito é necessário. Talvez você não concorde com a opinião dos outros, mas respeitar a opinião é fundamental, porque quando você não respeita a opinião dos outros, você quer calá-los, você quer silenciá-los. Às vezes, por não concordar com uma palavra, a gente não quer ouvir, deixa de receber uma palavra talvez de cura, porque a palavra cura, quem recebe isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra tem o poder de curar, irmãos. Quantas esposas precisando ouvir os seus maridos uma única palavra para que saia o coração, para que saia uma ferida. Quantos maridos esperando ouvir uma palavra da esposa para sarar uma ferida, uma mágoa. Quantos pais esperando ouvir palavra dos seus filhos. Quantos filhos esperando ouvir uma palavra dos seus pais. Seja quem for, de quem você esteja
esteja esperando ouvir, ou quem esteja esperando ouvir uma palavra sua, saiba que uma palavra tem o poder de curar, de mudar uma sentença, de mudar uma história, de mudar uma vida, como dizem os churches aí, de virar uma chave. Uma palavra tem o poder de virar uma chave. E quando a gente fala de virar uma chave, a gente fala de virar o ambiente, de mudar a vida, de transformar situações. Quem recebe isso? Amém. Você precisa entender que em alguns momentos nós nos sentimos fortes em nós mesmos. Mas a única maneira de saber se de fato estamos fortes ou não é quando nós enfrentamos dificuldades. É a única forma de você olhar para você e falar assim: não, eu realmente estou forte. Enquanto você não passar por uma adversidade, você não tem noção. E às vezes a gente vê pessoas passando por dificuldades e não entende porque algumas sucumbem a elas, porque algumas se rendem às dificuldades, porque algumas pessoas se frustram com situações. É porque você não passou o que ela está passando, é porque você ainda não viveu uma adversidade. Quando você passar por dificuldades, aí então você vai saber se a sua fé, se você realmente é forte como pensa ser. Quantos dias a senhora ficou internada, irmã Letícia? Eu fiquei 4 meses. 4 meses internada. 4 meses internada. 23 dias entubada. 23 dias entubada. Levanta a mão assim, irmã Letícia. Dá um grito de glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas eu não queria voltar. Eu estava lá no céu. Oi. Você consegue entender isso? Você só é forte até você encontrar uma adversidade. Aí então você vai conseguir saber se você realmente está pronto ou não. Grande. E quando você enfrentar, não é para você se desmontar, não é para você se desesperar, não. É para você olhar para você e começar a refletir e dizer: não, eu vou seguir adiante, eu não vou voltar para trás. Os desafios surgem, mas surgem para que a gente os vença. Nesse texto, Paulo vai trazer uma diversidade de pensamentos que há entre nós cristãos, e que isso faz parte da liberdade que temos em Cristo. Cada um tem liberdade em Cristo pelo Espírito Santo de Deus, de seguir o que há no seu coração, e isso não pode servir para ter contendas entre nós. Vamos apertar um pouquinho, já a gente joga o bálsamo novamente. Nós não podemos nos incomodar com os pensamentos dos outros. Isso faz aquelas pessoas que têm inveja, ciúmes. O crente não pode agir assim. O crente, ele não se incomoda quando alguém pensa, quando alguém tem um sonho. O crente, ele não vive isso. Paulo quer que tenhamos um cuidado extremo com aqueles por quem Jesus morreu. Ou seja, não importa quem seja, temos que ter muito cuidado, porque por essas pessoas foi que Jesus morreu. Então, quando eu olho para quem está do meu lado, quando você olha quem está do seu lado, independente de quem seja, todas as vezes que você olhar para essa pessoa, seja ela quem for, esteja ela na condição que ela tiver, lembre-se que Jesus morreu por ela. Lembre-se que qualquer coisa que você faça para denegrir a imagem dessa pessoa, para humilhar essa pessoa, cairá na sua conta. Lembre-se que Jesus não tem o culpado por inocente. Então tome muito cuidado com essas pessoas. Como nos tratamos quando divergimos em nossas opiniões.
deixamos de nos falar, nos afastamos uns dos outros, porque é normal que haja divergência entre nós. E em algumas pessoas essa divergência às vezes chega a uma ruptura de amizade. Quando isso acontece, qual é a atitude que tomamos? Nos deixamos de nos falar só porque não concordamos uns com os outros? Nos afastamos só porque a gente não aceita a opinião, não concorda, ou há algum tipo de divergência de opiniões? É dever de cada um de nós, cristãos, para lembrar, respeitar a opinião do outro. Isso não significa aceitar o erro, apenas que devemos respeitar as pessoas. Não somos contra as pessoas, somos contra ao erro, ao engano. Não somos donos da verdade, não, de forma nenhuma, amado. De forma nenhuma eu me acho dono da verdade. De forma alguma acho que aquilo que prego é a verdade absoluta. Pelo contrário, estou sujeito a erros, a falhas, a interpretações equivocadas. Tudo isso passa pelo crivo daqueles que estão me ouvindo. E se de alguma maneira você não concordar, eu não posso me chatear com você. Eu não posso simplesmente deixar de ser seu pastor só porque você não concordou. Você não pode simplesmente deixar de me amar ou amar pessoas só porque você não concorda com elas. Nós não concordamos com o erro, mas nós amamos pessoas, amém, queridos? O amor de Deus nos constrange a viver uma vida de amor. Nós amamos pessoas, nós não concordamos com os erros delas. Não vai dar para a gente continuar seguindo adiante. Então vou concluir. Eu creio que já deu para a gente ter uma base daquilo que Paulo está falando conosco. Essa é a visão de reino, irmãos. Que Cristo venha implantar dentro do nosso coração essa visão. Quando nós assumimos o nosso papel, quando nos posicionarmos no reino, devemos então agir como cidadãos desse reino e não agirmos só pensando em nós mesmos. Verdade é que deixar de pensar em nós para pensarmos em outrem é um desafio maior do que qualquer outro que enfrentamos. Somos desafiados a cuidarmos uns dos outros. Você tem coragem de assim que a gente terminar este culto, você pegar seu telefone, fazer uma ligação a pelo menos 2 pessoas, só para saber se elas estão bem? Só para saber por que eles não vieram no culto? Só para dizer assim: eu senti a sua falta no culto. Agora, se você não tinha sentido a falta de ninguém até agora, não fale que você sentiu a falta, porque você não está mentindo. Não adianta a gente olhar: nossa, como eu senti a sua falta no culto. Mentira. A gente nem lembrava que algumas pessoas não estiveram conosco. Agora, podemos nos preocupar: você está bem? Eu notei no final do culto que você não estava, está tudo bem? Você tem coragem de fazer isso com 2 pessoas? Quantas pessoas? 2, é o seu desafio. Faça isso. Ligue pelo menos para 2 pessoas. Se você fizer isso, você entendeu a mensagem. Se você pegar o hábito de fazer isso, você entendeu aquilo que Deus ministra sobre a nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé. São 21h03. Glória a Deus. Preciso encerrar, porque tem ensaio das irmãs, não é isso, irmão? Aleluia. Tem ensaio, né? Então eu preciso encerrar o culto. Mas antes de encerrar, eu gostaria de ministrar uma oração sobre a sua vida. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado. Talvez aqueles que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que se você andar de uma maneira bíblica,
o Espírito Santo de Deus irá te dar o suporte necessário. Aleluia. Queridos, quando eu falo que você vai ter o suporte necessário, é em todas as áreas da sua vida. Seja qual for a área, seja qual for a situação, Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. Guarde isso no seu coração. Deus é Deus do impossível. Deus não está restrito a algumas áreas da nossa vida. Deus não está fechado numa casinha. Deus é Deus do impossível. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, atributos únicos e exclusivos do nosso Deus. Então, se deixe ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de termos o Senhor como nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por nos alcançar ainda informe no ventre de nossa mãe. Obrigado por nos dar o dom da vida através da entrega que o teu Filho amado fez naquela cruz. Obrigado, Senhor Jesus, por morrer por nós naquela cruz, por dar a tua vida em troca de tantos. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças, Senhor Jesus, porque o Senhor, através do teu Espírito Santo, inspirou homens para nos escrever a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque através da tua palavra nós conseguimos compreender o nosso dever como cristãos de cuidarmos uns dos outros, de estender as mãos aos necessitados, de reconhecer as nossas limitações, de entender as nossas fraquezas, de buscar ao Senhor em todo o tempo, de olhar e orar pelos nossos próximos, Senhor Deus, porque isso é o nosso dever. Quando fazemos isso, Senhor Deus, nós reconhecemos que não somos, Senhor Deus, o alvo, o foco exclusivo, mas que o Senhor ama a todos e quer que todos venham ao encontro da salvação. Por isso, Senhor Deus, eu quero ministrar sobre a vida daqueles que estão presentes conosco, daqueles que estão assistindo a nossa transmissão ao vivo, daqueles que estão assistindo a esta mensagem, a este culto. Ó Deus querido, entra com a tua provisão sobre todos nós, nos capacita para continuarmos vivendo no temor do teu nome. Pai querido, nos dá visão para que a gente possa olhar e enxergar os necessitados. Ó Pai querido, nos dá condição de ajudá-los, Senhor, assim como o Senhor deu ao bom samaritano, para ele ter coragem de interromper o seu percurso, de interromper, Senhor Deus, os seus compromissos, para poder ajudar aquele moribundo, aquele homem que estava ali abandonado à beira do caminho. Ó Deus querido, que possamos ter essa coragem, Senhor, que possamos ter essa coragem de deixar um pouco a nossa vida de lado, os nossos interesses de lado, para nos preocuparmos com os outros, com aqueles que estão ao nosso redor, com aqueles que estão nos cercando, seja na família, no trabalho, na escola, na igreja. Que possamos, Senhor Deus, ter coragem para sermos um canal de bênção para a vida daqueles que estão conosco. Abençoa esta igreja, abençoa a liderança desta igreja, os obreiros, abençoe as famílias dessa casa, abençoa de maneira poderosa, Senhor, desde o altar à porta desta igreja. Ministra ainda mais sobre a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Tome o seu assento. Nós vamos. Deixa eu só dar um recado. Se você quiser as 6 mensagens, me avise. Eu passo para você em PDF, para que você possa meditar, fazer uso irrestrito dessas 6 mensagens. Não são minhas, é do Senhor Jesus. Ele apenas colocou no meu coração e eu senti o desejo de compartilhar com os irmãos, aqueles que querem meditar nas 6 mensagens, porque elas se integram entre si.
Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora recolher dízimos e ofertas